Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. A gente tem falado bastante sobre o MCP, né? E é um protocolo para poder você descobrir ferramentas, né? Para comunicação de ferramentas que as LLMs utilizam. Então você tem o MCP Client, o MCP Server e você tem o host, que é a LLM, né? Geralmente. E aí, o que aconteceu? O MCP, inclusive, o pessoal está tentando até encaixar ele para poder servir como um A2A também. Mas o que aconteceu? A Google fez um protocolo que é o Agent to Agent, que é o A2A. E esse protocolo ele é para facilitar a descoberta de agentes e facilitar a comunicação entre esses agentes de uma maneira mais dinâmica e facilitar essa comunicação entre eles. Como tudo que a gente vem falando, se você for ver, é uma implementação da engenharia, que o LLM é um ponto dele, assim como do MCP, e tem a comunicação entre eles. Então tem até uma implementação aqui que eu fiz que foi basicamente seguindo os exemplos, e a gente brincou até porque tem mudou muito já os exemplos, que a versão é 0.3-1 preview, sabe? Então é muito recente assim a biblioteca. E aí, só para explicar um pouquinho como é que funciona, né? A gente tem um cliente e a gente tem um servidor A2A, que tem a biblioteca do ASP.NET, que foi a que eu implementei, e ele tem algumas tarefas, e essas tarefas são executadas pelo agente. Então, ele fornece o endereço para poder descobrir quais são as tarefas que ele pode executar, quais são as tasks. E aí essas tasks estão vinculadas a um agente, né? E aqui desse lado pode ter um agent, e aqui desse lado pode ter um agent também. Mas a ideia do protocolo é essa comunicação. Então você ter o que eles chamam de agent card, que é basicamente você explicando o que você tem, o que você fornece, e aí você disponibiliza isso, e quem tiver a possibilidade de usar o protocolo implementa um A2A client que vai buscar esse card, vai identificar quais são as ferramentas e vai mandar a mensagem, que vai ser executada de acordo com a necessidade. Alguma coisa que você já pegou, Groff? Também? Não, então, eu acho que vale destacar aí o seguinte, né? Assim como no caso do MCP, é um protocolo aberto, né? Então, e o legal é que você pode criar agents em múltiplas stacks, né? Então, de repente você pode ter equipes que trabalham com diferentes tecnologias, você consegue combinar isso, assim como você consegue com MCP, né? MCP, tipo, é o protocolo, a única coisa que você tem que se ligar ele roda com uma API, vai usar Server Side Events, ele roda como uma ferramenta local, vai usar o Standard I/O, mas assim, é um protocolo conhecido, você consegue combinar várias coisas, né? Então, eu achei a ideia bem legal, né? Porque daí, assim, você consegue trabalhar com várias nuvens, assim como o MSP, né? Você tem um potencial enorme, né? Só que o framework tá bem no começo, né? Tá bem no começo. Aqui o servidor, você só precisa ter o HTTP. Se liberar o HTTP, a comunicação implementa os cards, acabou. É o que você precisa para poder fazer. Pode ser em qualquer linguagem que implemente o protocolo. E o cliente é a mesma coisa. Então, realmente é totalmente aberto, assim. Mas no .NET, ele é recente, e
o legal é que, por exemplo, o Semantic Kernel, ele já está usando a biblioteca do A2A.NET para fazer. Então, a comunicação que ele precisar fazer de agent, ele já usa internamente a biblioteca. Eu não sei, porque depois a gente até pode ver para poder fazer um exemplo, tá? Eles têm um exemplo de multi-agentes do Persistent Agent, que é a biblioteca de agentes da Microsoft. Eu não sei qual é o protocolo que internamente eles usam. Eu não sei se é o A2A, mas é bem assim, bem abstraído, né, tudo nele. É que na verdade eu acho que até por conta de integração, né, com serviços de IA do Azure, né? Mas enfim, eu acho, considerando que em empresa grande você acaba trabalhando com todo tipo de tecnologia e um ambiente bem heterogêneo, eu acho que compensa mais se você usar esses frameworks do que você ficar numa implementação mais específica, né? Sei lá, é o meu pensamento. Então, assim, a Microsoft já tinha um protocolo para ferramenta que ela também trocou pelo MCP quando o MCP começou a crescer. Ela fez a mesma coisa com a A2A, né? Ela começou a embarcar no A2A, e se eu não me engano, o A2A está na Linux Foundation agora, né? Foi criado pelo Google e está sendo mantido, né? Até o José Silva perguntou, né, sobre o MCP, né? Na verdade é um protocolo próprio, né? MCP não, sobre o Agent to Agent. O né? Agent. Ele tem a SSE e tem HTTP. Ele tem, mas ele não tem STDIO. Ele não faz essa comunicação. Não, o Groff, acho que ele passa pelo, tá vendo? Ele tem o server-side event, ele tem suporte para stream. Sim, é que na verdade assim, ele roda em cima, mas daí o que a gente fala de protocolo é a forma como ele representa, né, os dados que estão trafegando, né, o payload e tal, né? Sim. Até ele fala aí no começo, A2A Protocol, né? Isso, que é o protocolo do A2A. Sim. Inclusive ele mostra aí também, né? O que eu achei legal, tem até esse desenho mais para baixo, como que ele trabalha com MCP, né? Na verdade, assim, entendimento meu, você já está vendo aí também, ele é mais um orquestrador, né? Você pode de repente criar funções em MCPs e usar ele para orquestrar esse trabalho, né? Você pode ter, por exemplo, um agente orquestrador que se comunica com outros agentes através do A2A, e cada um desses agentes está conectado com ferramentas como o MCP. Você pode ter esse agente orquestrador também tá com o MCP e fazer essa comunicação. Então você pode variar. Tanto que o exemplo que o pessoal usa de uma comunicação de agente com agente usando o MCP é criando um agente que está conectado a esse MCP com o MCP Client e faz a chamada para um server que tem um LLM. Então funcionaria na mesma ideia, digamos assim, né? Você teria a comunicação entre dois agentes. Show. Deixa eu voltar aqui. A biblioteca, ela tá bem recente mesmo. Eu nem olhei, 2 semanas atrás, 2 dias, tá subindo bastante versões, e aí, exemplo que a gente acha na internet está quebrado. Então o sample aqui eu fui pegando os pedaços e juntando para uma maneira mais simples, né? E aí ele tem a questão do, pegar aqui pelo texto do blog da Microsoft, ele tem algumas capacidades, né? O Discovery, que é basicamente o que a gente tem no MCP, então ele vai fazer o Discovery a partir da URL,
Então essa URL é onde você está abrindo o seu agent ou agent server, e esse resolve ele pega todos os agent cards que estão disponíveis nessa URL. Então pode ter mais de um, ele vai pegar para poder usar o agent card que tem nessa URL. Desculpa. E aí a comunicação, você basicamente manda uma mensagem. Quem mexeu com Azure OpenAI sabe. Então tipo, você manda uma mensagem como se fosse para um chat completion. Você manda uma mensagem falando qual é o papel, se é de usuário, se é de agente, e qual é o texto. Eu vou mostrar para falar. Pronto. Não, show, tranquilo. E aí tem a execução para poder buscar as informações, né? E aí já tem streaming, né? Então com as respostas. O exemplo que eu tenho são dois exemplos, um com o mais enxuto possível, que é o do Echo. E aí aqui eu criei um sample do web, do server. E aí ele tem, esse aqui é o principal, que é o gerenciador das tarefas, que é aquele que você vai passar para o agente e você dá um attach. Basicamente é isso. E faz no programa é basicamente isso. Você faz o mapeamento e você passa o card e você mapeia o HTTP. Acabou. O agente, ele tem esse método de attach para poder fazer o processar e no message receive ele processa a mensagem, e quando alguém busca sobre a query, sobre o card, o método para retornar o card. Então, esse método para retornar o card, isso aqui é o que importa, que as características do agente que você está fornecendo. Então, esse agente basicamente é um agente de echo, ele retorna todas as mensagens que recebe, a URL, o que ele recebe e as capabilities. Então, as capabilities, se você for olhar, elas são algumas... push notification, ele tem streaming, então ele fornece essa informação para quem for habilitar lá no cliente, saber que ele faz ou streaming ou push notification, ou ele vai buscar e você vai ter que fazer o pooling para poder saber em que estado está o resultado da sua resposta. Basicamente, é isso, para você fazer o agente. Tá vendo que não tem nenhuma LLM aqui, não tem nenhum Azure OpenAI, não tem nada. Ele trabalha só com isso. E a mensagem é aqui. Eu pego a mensagem, um texto, e tenho agent message que retorna um A2A response. Basicamente, esse é o nosso server. O program, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um HOA card resolver com a URL que eu passei, que eu liberei aqui, busco qual é o card, que aí com essas informações aqui eu sei qual é a capability, quais são as tarefas que esse cara consegue fazer. E aí eu crio um agent client e passo uma mensagem do usuário. Com isso eu envio a mensagem do usuário para cá. Esse nome card até... pelo menos para mim, né, é fácil você entender que é onde tá as tarefas, né, onde tá o descritivo do que ele precisa fazer, né. Eles usaram isso daí. Eu tava brincando outro dia, mas diferente do OpenTelemetry, né, que em .NET eles usaram System Diagnostics, os objetos que você usa lá não tem nada a ver com telemetria, né, Diego? Isso aí, nada a ver. E aí, aqui esse exemplo aqui eu estou usando o streaming. Então ele vai fazer um streaming para poder mandar a mensagem, mandando mensagem normal e mandando a mensagem via streaming, que ele vai receber um A2A event, que ele consegue processar e passar a resposta. Deixa eu passar aqui no .NET, no terminal. Deixa eu habilitar aqui.
E aí depois eu passo para o outro exemplo com o Semantic Kernel para vocês verem. Ó, aqui eu vou rodar um .NET Run no A2A Web, tá? Então, ele já está habilitado aqui. E aí eu vou dar um .NET Run no client. Ele tem que fazer o resolver e passar ele tem que bateu aqui e retornou. Se você for ver o echo hello from A2A client. Deixa eu botar o breakpoint para a gente poder ver. Processo message. E aí eu vou passar aqui esse cara aqui. A mensagem é essa aqui, tá? Hello from A2A client. Que aí eu vou mandar e tem que bater aqui no processar a imagem, no processar a mensagem. Peraí. Melhor rodando por aqui, né? Peraí. Deixa eu debugar. Tá, quando eu rodo o meu console app, eu vou mandar a mensagem, o send message lá pro Echo Agent. Então ele tem que bater aqui. Ele bateu aqui com a mensagem do usuário, com as partes aqui hello from A2A client. E aí aqui ele vai fazer. Quem mexeu já com o agent, com assistant API e tudo mais, vai perceber que seguiram muito o padrão, sabe? A nomenclatura e tudo. Então aqui ele tem a mensagem do agente já está aqui, e ela é echo, hello from A2A client. Então basicamente ela retorna para poder executar a mensagem que o cliente mandou. Esse exemplo é só para mostrar que o protocolo em si ele funciona sem nenhum agente, sem nenhum LLM, sem nada. Beleza? A ideia é essa. Posso sim, José? Deixa eu só... Eu acabei falando sem, né? Tá. A implementação, essa aqui é a implementação mais básica, que é a do Echo, para basicamente mostrar como é que é o protocolo. O protocolo, a parte do programa é basicamente essa. Você tem esse cara aqui que é essencial, que não muda, que é o Task Manager, e ele tem algumas coisas que você tem que passar para ele. O Task Manager, ele tem, quando ele recebe uma mensagem, ele tem que saber o que fazer, e quando ele recebe uma solicitação do que de alguém querendo saber sobre o card, ele tem que saber o que fazer. Então, esse ateste aqui é só para você poder fazer isso aqui, para poder setar qual é a função que ele vai chamar. E aí você faz esse ateste para esse agente que a gente acabou de criar. Depois a gente mapeia, com esse Task Manager, a gente mapeia os A2As e passa qual é o card que vai ser, qual é a URL do card que vai ser utilizado. Tem até o protocolo, eu esqueci qual é a URL que ele vai fazer, mas é a mesma ideia de uma Open API. Aqui é só para mapear via HTTP. Aí ele executa. O Echo Agent é esses dois métodos aqui que a gente tem, que é o Get Agent Card e o Process Message. O Get Agent Card, toda vez que alguém fazer alguma solicitação de A2A Client, ele retorna, ele vai fazer isso aqui e vai te retornar qual que é o Agent Card. O Agent Card é o que o Groff falou, basicamente ele descreve tudo que meu agente faz. Então esse agente tem a descrição aqui, que até porque isso aqui é o que é passado para uma LLM para ela tomar a decisão de se vai usar a ferramenta ou não. É a mesma ideia que a gente faz no MCP, né? É a mesma ideia. Sim.
A mesma coisa de você no MCP colocar uma descrição em linguagem natural, né? Então aí é extremamente importante você descrever direito isso, né? Para que a LLM entenda e acione, né? O agent correto, ou no caso do MCP, acione a tool correta, né? E daí até fazendo um gancho com isso, o Luiz Cláudio Santos perguntou: o que dizer sobre o A2A em relação dos desafios de segurança em ambientes abertos? Identidade confiável de agentes, risco de fragmentação se não houver adoção ampla. Eu acho que os cuidados que a gente seguiria estão naquela lista de OASP Top 10 LLM, né? Que muito do que se fala lá também é totalmente aplicável, né, quando você trabalha com MCP, né? Então, problemas com prompt injection, problemas Exato. como name poisoning, né, que envolve até a descrição da ferramenta tendo alguma pegadinha, né? Então, acho que usar essas listas do OASP aí para construir de forma mais segura, isso já é um excelente ponto de partida, né, Rodrigo? Sim, inclusive, né, Renato, José, sempre manter o menor nível de segurança possível. O menor nível de privilégio possível, na verdade, né? O menor nível de segurança, sacanagem. O menor nível de segurança dá problema. Porque... O menor nível de segurança já é o default, né? Já é o default. Começa. Porque só pegando gancho, tá dando retorno de alguém aí. A questão da confiança mútua, né? Que um agente vai precisar confiar no outro para executar as tarefas, né? E aí vem uma outra questão que quando você está falando de agente autônomo, piora um pouco mais isso. Porque o agente autônomo pode tomar qualquer decisão, né? Então tem que ter alguma coisa que limite isso também. Para não ter um caso de prompt injection lá e explorar alguma vulnerabilidade, enfim, né? Aí o problema é bem grande. É igual a gente tem... pode falar. Não, então, você sabe que um dos MCPs que eu achei mais interessantes, que o Diego testou junto comigo, foi o de Kubernetes, né? Que ele tem uma flag lá, Enable Autodestructive Mode, que é o seguinte: se você quiser sair apagando coisa rodo do cluster, modificando, ele libera, né? Mas é feito alerta, né? Tipo, se a IA alucinar ou você não pedir direito, tem consequências, né? Teve um caso dessas ferramentas autônomas, desses copilotos de programação, né? Que ele saiu dropando a base de produção do dev lá porque ele simplesmente decidiu fazer isso. Mas por que o dev estava acessando direto uma base de produção? Ele seguiu os princípios da mínima segurança. Aí, sobre questão de protocolo que o A2A implementa, eu não sei. Eu não sei se ele já tem isso no protocolo. O MCP parece que é muito mais avançado em relação à segurança e implementações do que o A2A. É que o MCP tem quase 1 ano, né? O A2A tem o que? 1 mês. Não, pô, do Google. Não, é antigo, Não, já é antigo. Essas bibliotecas aí que são bem recentes, na verdade. Né? Biblioteca, mas a questão é do protocolo mesmo, sabe? Parece que o protocolo do MCP é muito mais maduro já. A Anthropic e a Microsoft investiram muito mais pesado nele do que no A2A. Assim, é igual eu te falar, José, eu sinceramente ainda não vi. Tanto que tem a implementação do MCP para comunicação entre agentes. O pessoal utiliza isso para poder fazer a comunicação entre agentes. Então, ainda para mim é um ponto meio cinza, sabe, a separação. Porque o pessoal fala, aí bem aberto assim, o pessoal fala que o A2A é para comunicação de agente para agente, apresentar comunicação e tal. Você vê isso aqui, o protocolo, ele é um agente e um client e um server. O MCP também é um client e um server e tem um host. Então, ainda
tá difícil para eu poder entender quais são as vantagens ainda. Eu não sei se o Groff já conseguiu mapear isso melhor. Não, eu tô nos meus estudos iniciais ainda, mas assim, eu fiquei assim animado porque, assim, além da biblioteca para .NET, tem para outras stacks em cima do protocolo, né? Até eu acabei invertendo, né? Na verdade é o framework aí que é bem recente, né? Mas pelo que eu lembro, eu acho que tem, além daquelas coisas de agent do AI Foundry, deve ter alguma coisa de LangChain para construir agent to agent, e tem também do Semantic Kernel, né, que é um pouquinho mais antigo também, né? O Semantic Kernel, você vai ver aqui, ele basicamente ele transforma também numa kernel function e passa o protocolo para dentro como uma kernel function. Então o server libera o agente, mapeia, só que é tudo uma kernel function dele. Sim. Né? Então, para a gente, mexendo com o Semantic Kernel também acaba virando uma coisa bem integrada, assim, sabe? Bem simples. Então, assim, eu ainda estou com dificuldade para isso. Você até perguntou, José, outra coisa, que é qual é o nome do protocolo da Microsoft para Agent to Agent. Então, não tem o protocolo da Microsoft. A Microsoft adotou o A2A, né, um monte de agentes, só que eu não sei se a biblioteca do Persistent Agent implementa Agent to Agent na hora de fazer os agentes conectados. Quer ver? Uma coisa de segurança que a gente estava tendo, que a gente tem agora, aí, por exemplo, você vai ter um agente que faz uma conexão com um outro agente. Esse outro agente requer consentimento para poder acessar alguma coisa da Microsoft, por exemplo, ou acessar o GitHub. Como é que funciona esses protocolos? Né? Vai funcionar essa autenticação. Então, são algumas coisas que a gente tem preocupação quando tem esse desmembramento de agentes. Show de bola. Aí, só para terminar aqui, o agente são esses dois, o Get Agent Card, que vai retornar o card, com as capabilities, que é se ele vai liberar, se ele tem stream, se ele aceita push notification, ainda não fiz o exemplo, tá? E aqui é o de processar mensagem. Então, toda vez que eu fizer um send message lá no cliente, ele vai bater aqui e vai fazer o echo com a mensagem, igual a gente debugou. Tá? E o console, ele é basicamente esse card resolver, que ele passa o URL e pega o card resolver para poder pegar esse agent card, que aí você tem as informações dele, com a descrição, aquelas mesmas informações do card, ele libera e faz essa comunicação. Depois faz uma mensagem de usuário, habilita o agent client, faz a mensagem do usuário e manda a mensagem. Ou a mensagem normal ou a mensagem via stream. Esse é o código total aí, que não tinha aparecido antes. E aí, por fim, eu consegui fazer esse exemplo funcionar no final da tarde, falando com o Groff. A nossa console, ela vai funcionar. Eu só dei apoio moral, eu não mandei código. A gente tava falando que eu tava tentando fazer funcionar e não tava conseguindo. A documentação não tá legal ainda, né? Tipo, o Rodrigo está escandalizado com a minha demo próxima aí. Aí, eu vou passar aqui rapidinho para não agarrar tanto. Mas eu tenho mesma coisa, tá? O card resolve, pego o card, com ele a gente tem todas as informações, pego a mensagem que eu quero fazer, por exemplo, eu sou da Coreia, por favor, faz uma viagem barata de
para uma viagem para Dublin com a moeda, né? E esse é o exemplo que tem lá do Semantic Kernel lá no protocolo, tá? No A2A. Então, no GitHub da .NET. Só que eu não estava conseguindo fazer funcionar e tal, eu tive que fazer algumas alterações. E aí aqui ele manda mensagem. Basicamente ele manda mensagem, ele passa aqui, tá? Basicamente essa a ideia dos outros. Esse aqui é porque tem mais coisa que eu tenho que implementar depois, mas esse aqui é basicamente o que a gente fez. E no server, você vê que esse cliente aqui, ele ainda não tem nenhum LLM, nenhum agente que ele está trabalhando, não tem nenhum orquestrador nem nada. É só o envio da mensagem. A diferença é aqui. Aqui no meu server, esse código é a mesma ideia, só que eu estou passando um Semantic Kernel Travel Agent. Esse cara aqui, ele tem um plugin de currency que o meu Semantic Kernel pode chamar. Então o plugin está aqui, ele vai fazer uma chamada para converter as moedas da Coreia, que é do exemplo, para euro. E aí ele faz a chamada e tudo mais, que é o plugin do kernel. E o nosso agente aqui, que é um chat completion, é o exemplo que eu estou usando, um chat completion do Azure. Que aí ele vai chamar a ferramenta de currency se precisar e vai retornar a informação. Basicamente é a mesma ideia do outro exemplo do Echo. Aqui a diferença é que eu tenho no meu chat completion agent, que tem as funções que ele vai definir, ele vai escolher o nome, as instruções. Então aqui eu estou retornando o meu agente, esse agente que vai ser utilizado lá para poder fazer o meu A2A. Que está aqui. Esse é o agente, o Chat Completion Agent, que aí esse carinha aqui que faz o attach ao Task Manager e faz o mapeamento. Então, basicamente, a gente tem um agente do Semantic Kernel, como você faria normalmente, com plugin e tudo mais, e ele tem um attach. O attach dele é basicamente o mesmo exemplo lá. Passa o task manager na chamada para executar a task, atualizar, e o card query. Esse atualizar aqui tem que fazer mais testes, mas basicamente o que a gente viu lá, da task e da query do card. Ele vai executar e vai fazer. Então, basicamente, esses dois, eu vou rodar aqui o sample do A2A. Ele não vai mostrar muita coisa. Deixa eu voltar aqui e mostrar o nosso... Opa. Basicamente, ó, ele conectou com a gente, a descrição, tá enviando a mensagem. Demora um pouco porque ele faz o plugin lá do currency, faz uma chamada HTTP e volta. Esse plugin poderia ser um MCP naquele agente independente, totalmente independente, é um agente totalmente à parte, então ele podia fazer a comunicação usando function calling, usando MCP, usando outro A2A, tá? Nada impede dele tomar essas decisões do lado dele. Para você não importa, você sabe que ele faz uma tarefa e que essa tarefa tem que ser cumprida. E aí aqui ele executa a tarefa e retorna o resultado. Ó, aqui é o exemplo, o current exchange da Coreia, do euro e o dia de viagem. Tá? Essa é a ideia. Esse currency poderia ser um outro agente? Poderia ser um outro agente. Nesse cliente aqui, a gente tem um orquestrador
e chamava vários desses agentes, por exemplo, para poder montar o plano de trabalho. Depois você pegava o resultado e passava no chat completion e ele faria tudo. Então, basicamente, a ideia é essa, assim, é muito próximo do que a gente mexe no MCP e tudo mais, tem muita coisa para a gente aprender ainda, mas eu queria trazer porque foi meio difícil botar para funcionar e agora tá funcionando. Tem que botar as outras funcionalidades dele para poder entender melhor. E entender a parte de segurança. Provavelmente a gente vai explorar bastante em lives, né? Uma A gente série de começou- lives. Acho que até para criar coisas para automação no Azure, coisas de DevOps, acho que tende a ser bem útil, né, Diego? Com certeza. Ajuda bastante. Se você usar MCP de forma solta, né? Se a IA de repente alucinar, você pode ter um problema sério, né? Grande. É isso. Eu devo subir isso aqui no GitHub, depois eu mando lá no. Eu mando o link e tal, o pessoal passa aí no canal. Que aí quem quiser acompanhar também, a gente vai melhorando isso aqui.